Existem algumas pessoas que ela tem uma grande dúvida. Ela fala: pastor, como é que pode? Eu oro, eu busco a Deus, eu venho à igreja, mas o mal continua agindo. Por quê? Provavelmente, repito, provavelmente você está cheia de medo. O medo da legalidade. Irmãos, eu não estou falando do medo natural. Eu não estou falando da expectativa de perigo. Eu não estou falando do medo de barata. Você viu a menina correndo da lagartixa? Não estou falando do medo da lagartixa. Não estou falando do sapo. No meu caso, da rã. Me julgue, estou nem aí. Nem me importa. Tá? E por aí vai, morcego. Tem cada medo aí. Não é esse não. Isso aí é uma coisa natural, que pode até descambotar para algo doentio. Mas não é disto que eu estou falando. Eu estou falando do medo espiritual, que dá legalidade para o mal agir e continuar agindo. Enquanto você tiver certeza que vai dar errado, é como se você tivesse dizendo para o mal: tudo bem, pode continuar agindo. Está claro isso? Está claro isso? Por quê, pastor? Porque nós não deveríamos substituir a fé, que é a certeza que vai dar certo, pela certeza que vai dar errado. Faz sentido para você isso? Não deveríamos substituir. Deveríamos ter certeza de que as coisas vão dar certo. E quando não dão, pastor, mesmo quando não dão, findam dando. Quando você vai fazer a soma das contas, você vai ver que a palavra de Deus tem razão, e que todas as coisas, inclusive as que doem, todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. As que não entendemos e até as que doem, no final das contas, elas cooperam. Está claro isso? Pastor, isso é uma dica, é uma indicação, isso é um ensino para que eu aceite o mal? Não. Você tem autoridade, autorização bíblica para guerrear contra o mal. Está escrito na palavra de Deus: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Você pode resistir ao mal. Pelo contrário, você pode guerrear. Mas algumas coisas fugirão do seu controle. E se isso acontecer, ou quando isto acontecer, mesmo assim, a nossa fé não pode se abalar. Compreende? Está claro, irmãos? Amém. Por favor. Não vai dar tempo de você abrir, então anote e preste atenção. Em Êxodo, no capítulo 16, é só para você anotar, fala que o povo de Israel estava no deserto e eles estavam reclamando de fome. Não havia pão e não havia carne, mas eles reclamaram tanto e murmuraram contra Moisés e contra Arão, e eles disseram: olha, vocês estão murmurando contra Deus. Ao invés de clamar, de pedir, de orar, estavam murmurando. E Deus então mandou, irmãos, codornizes. Quem gosta de comer passarinho ficaria feliz da vida. Codornizes, né? Aqui para nós acho que seria ribaçã, né? Deveria ter mais em abundância para nós aqui no Nordeste. Não estou dizendo que é igual não, tá, irmãos? Estou falando de passarinho, de comestível, né? Ave comestível. Então Deus mandou milhares para eles comerem. E é interessante que há um texto bíblico que Deus fala assim: vocês vão comer até sair pelas ventas. Desse jeito, que Deus ficou chateado. Vocês vão comer carne, miséria, ter vontade, engulhar. E Deus disse também: vou mandar pão do céu.
Amém? E diz a Bíblia Sagrada que ao outro dia, depois da promessa, pela manhã cedo, havia sob a relva uma espécie de coisa branca, redonda. Dizem os estudiosos que o seu aspecto era difícil de dizer, mas como se fosse, sabe, um cogumelo, um fungo. Não se sabe exatamente o formato, sabe-se que era arredondado, mas a textura específica não tem como saber. Mas diz que o seu sabor era como bolo de mel, pão do céu. E eles perguntaram: o que é isto? O que é isso? Quando comeram, o negócio era gostoso demais. Deus disse: é pão do céu. Nós conhecemos como maná, porque é uma palavra hebraica que significa, sabe o quê? O que é isso? Maná. Significa exatamente o que é isso. Mas Deus deu o pão do céu, e junto com o pão deu uma ordem. E a ordem foi específica: vocês vão pegar um gomer, que seria uma parte de um efa. Efa era um baú de mais ou menos 20 litros. E um gomer seria a 10ª parte disso. Então, dizem os estudiosos, não é minha área, mas dizem eles que por volta de 1,76 litros. 1 litro, 760 ml. Tá interferindo, né? Desliga os outros para mim, para ver se melhora. Deu para entender? 1 litro e 76 ml. É o que eles podiam pegar. Cada pessoa pegava uma parte dessa para si. Mas é interessante notar que foi dito: cada um só podia pegar isso. Mas quando foi ao final do dia, quem pegou menos, não faltou. Amém? Quem pegou um pouco a mais, não sobrou. Mas as pessoas tinham que obedecer uma regra. E a regra era: pega esse tanto, e a outra parte da regra só pega para um dia. Não podia pegar e guardar, tinha que ser comido no mesmo dia. E logo cedo, porque se deixasse lá, diz o texto bíblico, que ele começava a derreter quando o sol esquentava. O que é que o povo fez? Pegaram de ruma. Para quê, irmãos? Para sobrar para o outro dia. E o que isso significa? Falta de confiança na palavra de Deus. Não é para dizer nada, é só olhar para o seu irmão. Será que essa pessoa confia em Deus? Neste nível de Deus dizer assim: está faltando comida, mas só pegue para hoje. Amanhã eu mando mais. Eles guardaram, e no outro dia de manhã, diz a Bíblia que estava podre, cheirava mal e cheio de bicho. E Deus ficou irado com eles. Deus disse: no 6º dia, vai colher para 2, para sobrar no 7º dia. Deu a entender? Era o único dia que podia colher 2 vezes, dobrado. Não ir 2 vezes, mas colher em dobro. Porque quando eles amanheciam, quando eles acordavam, já estava lá. E eles iam, tinham o trabalho apenas de recolher. Deus disse: é o único dia que vocês podem, é no 6º. Porque vocês vão colher para o 6º, para sobrar para o 7º, porque no 7º não é para colher, não vai cair. Colheram, sabe o que fizeram? No 7º dia, lá foram eles de novo com as bacias para procurar.